O meu nome é Marco Martins e bem-vindos ao canal Não Estamos Sós. O título do episódio de hoje é Reis e Rainhas com ADN estranho. A rainha Puabi viveu há cerca de 4.500 anos na antiga Suméria e viu recentemente o seu ADN ser analisado e verificar-se que possivelmente continha vestígios de um código genético extraterrestre. E ao que tudo indica, tratar-se-ia possivelmente da civilização Anunnaki. De acordo com Zecharia Sitchin, carismático e renomeado autor que dedicou toda a sua vida a desvendar o mistério da origem humana e das suas ligações com as civilizações extraterrestres, ele acreditava verdadeiramente que seria através da análise do ADN dos restos desta rainha que seria possível confirmar esta teoria que cada vez mais tomava forma. Há alguns meses antes de morrer, ele chegou mesmo a desafiar o Museu de História Natural a fazer testes ao ADN dos restos mortais da rainha, por forma a confirmar que vários historiadores e estudiosos destes fenómenos vinham afirmando. São vários os cientistas reconhecidos nesta área que estavam completamente convencidos que a raça humana foi geneticamente alterada e que essa alteração, em virtude do ADN humano parecer ter sido criado com precisão matemática, onde arranjos simples do código revelam um conjunto de padrões aritméticos e ideológicos de linguagem simbólica, segundo eles, o nosso ADN inclui também o uso de notação decimal e transformações lógicas que são extremamente precisas e sistemáticas, não podendo ser obra do acaso. Ora, segundo eles, só poderia tratar-se de manipulação realizada por alguma entidade externa. Ainda segundo Sitchin, ele acreditava que os restos mortais desta rainha Puabi poderiam conter os vestígios dos genomas dos semideuses sobre os quais ele falava desde a década de 70. É que para Sitchin, ele poderia ter provado que esses semideuses tratar-se-iriam dos Anunnaki, isto porque, tal como se encontra descrito em vários textos antigos e tábuas de escrita sumérias descobertas naquela região do nosso planeta, os Anunnaki, quando visitaram a Terra, já detinham o conhecimento para alterarem o ADN humano. Mas quem foi esta rainha Puabi de quem todos agora falam? Foi na década de 1920 que, ao serem feitas escavações na antiga cidade suméria de Ur, o túmulo da rainha Puabi foi descoberto pelo arqueólogo britânico Leonard Woolley, juntamente com mais de 1.800 outras sepulturas. Foi uma sorte enorme o túmulo da rainha Puabi não ter sido descoberto e roubado por ladrões há milhares de anos atrás. Aliás, a exemplo de outros túmulos descobertos, seja na Suméria ou no Antigo Egito. Ela foi encontrada com um coçar ornamentado e um par de brincos no cemitério real da antiga cidade do Ur. Embora haja algum ceticismo sobre o seu status real, vários selos cilíndricos encontrados no seu túmulo descrevem-na como Nim, o que significa rainha. Além disso, não existia qualquer referência ao marido que apoiasse a teoria de que ela governaria por conta própria. Sitchin tinha, por isso, a certeza de que ela era uma pessoa importante na antiga sociedade suméria. Corroborando a descoberta do Woolley, que inicialmente teria descrito a rainha Puabi, deveria ter perto de 1,50 m de altura, ossos esbeltos e mãos e pés pequenos. Além disso, uma cabeça longa e grande. Com o contributo do Museu de História Natural de Londres, foi possível determinar que ela provavelmente morreu quando tinha perto de 40 anos e foi uma rainha da primeira dinastia de Ur. Outras curiosidades é que os seus restos mortais foram descobertos no mesmo período em que o túmulo de Tutankhamon foi descoberto no Egito, ou seja, entre as décadas de 1920 e 1930. Estas foram duas das descobertas arqueológicas mais importantes do século XX. Sitchin, que escreveu mais de uma dezena de livros, afirmou sempre a existência de um 12º planeta além de Neptuno, conhecido como Nibiru, e que atinge o nosso sistema solar interior uma vez a cada 3.600 anos. De acordo com Sitchin, uma raça de extraterrestres semelhantes aos humanos vive em Nibiru, e eles são o elo perdido da evolução do Homo sapiens. Ele afirmou, entre outras coisas, que esta raça é a raça chamada de Anunnaki nas escrituras sumérias e de Niflins, como mencionado na Bíblia. Ainda segundo Woolley, que descobriu o túmulo da década de 20, ao analisar o crânio, concluiu que a rainha Puabi não poderia ser de origem suméria. Ela era um membro de uma raça altamente dulicocefálica.
E o que é uma raça dulicocefálica? Ora, uma pessoa dulicocefálica é quando a cabeça dessa pessoa é desproporcionadamente mais longa do que larga. Ora, ainda assim, ele ficou espantado com outro pormenor: a extraordinária dimensão craniana da cabeça. Aquele crânio comportava no mínimo 1600 cm3 de massa encefálica, enquanto, a título de exemplo, nas mulheres europeias a capacidade média é de 250 cm3. Ora, por tudo isto, Zacarias Sitchin afirmou sempre que Puabi seria uma antiga semideusa e que estaria geneticamente relacionada com os Anunnaki. Existem, por outro lado, inúmeros exemplos nos textos antigos sobre os seres que tinham uma força sobrenatural, inteligência acima da média, uma excelente saúde e longevidade a todos os níveis extraordinários. Sitchin sugeriu que quem quer que seja o nosso Criador, ele simplesmente limitou a nossa força. Por isso, solicitou inúmeras vezes que os cientistas testassem o ADN da Puabi, porque acreditava que os restos mortais dela teriam as respostas para um elo genético que é ausente na evolução humana. Inclusive, numa entrevista à NBC News em 2010, ele afirmou que se comparássemos o genoma dela com o nosso, descobriríamos quais os genes ausentes e que eles, Anunnaki, deliberadamente não nos deram. Claro que é lógico que não podia garantir isto, mas com uma pequena ajuda do Museu de História Natural, talvez. Foi por isso que ele pediu ao museu que conduzisse um estudo da ADN aos restos mortais da rainha. Por outro lado, o Museu de História Natural, ao responder a esse pedido, disse que apenas aceitaria realizar tal pedido se o mesmo fosse solicitado por um cientista com experiência e habilidades reconhecidas neste campo ou com acesso a instalações necessárias para a realização e análise de ADN antigo, o que não deixa de ser estranho. Se tivermos em linha de conta que eles não tiveram qualquer tipo de problema em analisar os restos mortais da rainha e determinar a idade com que provavelmente terá falecido, não entendemos o porquê destas reticências. Infelizmente, depois da morte de Zacarias Sitchin, tudo voltou ao normal. E ninguém se importou em forçar o Museu de História Natural a apresentar os resultados ou realizar os testes. Isto até ter sido descoberto o punhal de origem extraterrestre no túmulo de Tutankhamun. O meu nome é Marco Martins e este foi mais um Não Estamos Sós.